Sem perca de tempo, irmãos, abra a sua Bíblia comigo, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 10 a seguir. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 10 a seguir. Quantos acharam? Digam amém. Quem não achou, dá um grito, misericórdia, e eu espero. Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 10 a seguir. Amém, amados? Porque quanto ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, coma do seu próprio pão. Amém, irmãos? Eu vou repetir o verso de número 10 aos irmãos. Porque ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Repita comigo: se alguém não quer trabalhar, não coma. Olha para o seu irmão e diga assim: se você não quer trabalhar, então não come. Amém, irmãos? Se aceite dando glória a Deus. Amados, quando nós observamos a Bíblia, nós podemos ver dentro da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que ele escreve a esta igreja para ensinar e também para exortar alguns irmãos que, sem até mesmo conhecimento de Deus, estavam anunciando e pregando aos Tessalonicenses que a vinda do Senhor Jesus Cristo já havia acontecido. Quando Paulo recebe esta informação que algumas pessoas estavam pregando que Jesus já havia voltado, Paulo então envia sua carta, a sua primeira epístola aos Tessalônicos, para dizer que a vinda do Senhor não havia ainda sucedido, e que Cristo certamente um dia voltaria para arrebatar a sua igreja. Paulo então ensina aos Tessalônicos a combater esta heresia, esta mentira, esta falsa doutrina dentro da primeira epístola. Ainda na primeira epístola de Paulo aos Tessalônicos, nós podemos ver que também havia uma mensagem sendo pregada dentro da igreja, e esta mensagem dizia que Jesus voltaria muito logo, isto é, Jesus voltaria em breve. E por causa desta mensagem, alguns homens, alguns irmãos da igreja de Tessalônica deixaram os seus trabalhos e passaram a viver uma vida oportunista, isto é, passaram a viver sobre as custas de alguns que ainda trabalhavam e exerciam o ministério dentro da igreja de Tessalônica. Então
preocupação do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, era ensinar que Jesus Cristo certamente voltaria, mas a doutrina da volta de Cristo anunciava a eles que Jesus voltaria em um dia em que ninguém o saberia, isto é, a volta de Cristo seria iminente, mas o dia, a hora, como o próprio Jesus escreveu em Mateus 24, ninguém saberia, visto que Jesus voltará como um ladrão, e um ladrão, quando vai para anunciar um roubo ou um assalto, ele não diz que hora que ele vai entrar, ele não anuncia que momento ele vai invadir a casa. Assim também acontecerá com a vinda de Cristo, porque o arrebatamento será um rapto, isto é, ele vai arrebatar, ele vai sequestrar, sem anunciar a hora, o dia, o minuto, aqueles que estão firmados na sua palavra. Quantos aqui esperam uma vinda de Jesus Cristo? Levante a tua mão e glorifique o nome dele. Então Paulo, ele vai ensinar isto na primeira epístola a Tessalonicenses, mas quando ele escreve a segunda epístola aos Tessalônicos, ele então deixa uma exortação aos irmãos daquela igreja, e o versículo 10 diz que a exortação de Paulo é: aqueles, pois, que não querem trabalhar, que também não coma, porque eu bem sei que entre vós muitos têm deixado de trabalhar para viver uma vida desordenada, uma vida tranquila, e não tendo trabalho, ou isto é, não tendo como trabalhar, então vivem desordenadamente para fazer com que essa desordem venha prejudicar os irmãos que estão trabalhando. Então, o mandamento do apóstolo Paulo era que todos os irmãos de Tessalônica viessem ter o seu trabalho, visto que Jesus voltaria, mas mesmo Jesus anunciando a sua volta, devemos trabalhar. E o conselho do apóstolo Paulo é: aquele, pois, que não trabalha, que não coma. Diga isso para o irmão do teu lado. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Então, nós aprendemos nesta tarde que Deus, Ele nos deu vida, nos deu saúde, para que possamos lutar, estabelecer em nossos corações sonhos, projetos, metas, mas devemos também dedicar a nossa vida ao trabalho para que os sonhos, as metas, os nossos projetos possam ser alcançados. A Bíblia nos mostra, ontem eu preguei sobre Adão, que quando Adão pecou, em Gênesis 3, versículo 17, Deus disse para ele: o prazer que você tinha no trabalho, agora será substituído pela fadiga, pelo cansaço, porque o pecado arrancou a alegria do coração do homem no trabalho, isto é, o homem tinha a alegria de regar o jardim, de cortar ali, quem sabe, os galhos de algumas árvores, de exercer o seu trabalho como jardineiro, mas o pecado levou o homem agora a trabalhar forçadamente. Por quê? Porque quando nós olhamos no versículo 17 de Gênesis 3, a Bíblia diz que a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Então o trabalho foi agora substituído de uma forma muito cansativa. O homem que tinha prazer de trabalhar, o homem passou agora a sentir uma fadiga, um cansaço imenso em dedicar a sua vida ao trabalho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui: quantos aqui gostam de trabalhar? Quantos amam trabalhar? Como eu saberei que vocês estão falando a verdade? É simples. Pergunta para o irmão do teu lado: se você ganhasse 20 milhões de reais, o que você faria? A primeira coisa que ele vai te responder é: eu deixaria de trabalhar. Pergunte para ele: se você
ficasse milionário, você faria o quê? Ele vai te dizer: eu iria desfrutar desse dinheiro, iria para a praia, iria comprar um iate, iria pescar. O trabalho não estaria na lista dele. Então é fácil você saber quem ama trabalhar, porque quem ama trabalhar, quem gosta de trabalhar, sabe que o resultado do seu trabalho não está no seu esforço físico, porque aquele que crê em Deus sabe que o resultado do seu trabalho é o milagre de Deus. Não, eu vou lhe explicar para você entender o que Deus quer falar conosco. O tema da mensagem que Deus me deu nesta manhã foi: o resultado do meu trabalho será o milagre de Deus. Então, quem trabalha, aleluia, sabe que o resultado do seu esforço será o que Deus tem para ele. Então, ele trabalha por alegria, ele trabalha com tranquilidade, ele trabalha por esperança, ele trabalha pela fé, sabendo que o seu esforço físico no trabalho vai trazer um benefício que é o resultado das mãos de Deus sobre aquilo que ele se esforçou em fazer. A Bíblia nos mostra grandes homens, e todos os homens da Bíblia trabalharam. Não houve um homem na Bíblia depois de Adão que não trabalhou. Mas como eu disse aqui, a modernidade hoje, a tecnologia tem deixado de lado o que nós chamamos de mão de obra. Por exemplo, na minha cidade, a cidade de Londrina, você vai entender a revelação de Deus. Muitos cobradores de ônibus foram mandados embora quando criaram aquela catraca eletrônica. Você coloca lá o cartão, eu não sei se aqui em São José do Rio Preto também funciona assim. Então não havia necessidade mais dos cobradores trabalharem. Então a tecnologia, as máquinas substituíram muitas mãos de obra. E o problema maior, quando o pecado entrou na face da terra, é que os homens agora não enxergam mais o trabalho como uma alavanca que levará a ele à conquista dos seus sonhos, das suas metas, dos seus projetos. Nós agora enxergamos o trabalho como um trabalho escravo. E a maioria das pessoas que decidem trabalhar, já entram no serviço, isso é, na empresa, com uma visão de escravo. E o escravo não tem prazer no seu trabalho, porque o escravo não ama o seu patrão, não ama o seu senhor. O escravo não ama o lugar que ele trabalha. O escravo não está feliz com aquilo que ele vai ganhar, porque afinal ele não ganha nada. Mas aquele que está em Deus sabe que o esforço do seu trabalho é a recompensa que Deus tem para a vida dele. Quando eu falo sobre isso, eu estou aqui citando algo bíblico nesta tarde. Quem não se lembra da história de Jacó? Jacó foi um homem trabalhador. A Bíblia diz que ele habitava em tendas, cuidava dos negócios de seu pai. Jacó sofreu muito com a rivalidade do seu irmão Esaú, visto que Esaú era o primogênito da sua casa. Você conhece a história? A Bíblia diz que Isaac, pai de Jacó, amava mais a Esaú por causa da caça, porque Esaú, o primogênito, era caçador, e deixava Jacó de lado. Mas a mãe de Jacó, Rebeca, amava Jacó. A Bíblia diz que Jacó fez de tudo para ser o primeiro da casa. Quem não se lembra de Jacó preparando um guisado, esperando o seu irmão chegar do trabalho, da caça, e ofereceu a ele, em troca da primogenitura de Esaú, um guisado que ele tinha preparado, visto que Jacó era um grande cozinheiro, e a comida de Jacó era tão saborosa que Esaú não se deu conta que estava vendendo a sua primogenitura para o seu irmão chamado Jacó. Jacó queria tanto ser o primeiro, que como não bastasse comprar a primogenitura, negociar a primogenitura de Esaú, a Bíblia diz que ele fez de tudo ao ponto de, influenciado pela sua mãe, enganar o próprio pai. Isaac estava velho
Isaac estava avançado em idade, já não enxergava direito, e certo dia Isaac chamou Esaú para uma conversa e disse: olha, seu pai está velho, os olhos do seu pai já se escureceram, ele não enxerga direito, e eu estou prestes a morrer, mas antes da minha morte eu quero te abençoar. Então Isaac deu uma ordem a Esaú: vai ao campo, prepare uma caça, mate um animal, prepare um guisado, traga para mim, porque eu quero te abençoar antes da minha morte. Enquanto Esaú vai ao campo para caçar, Rebeca, mãe de Jacó, sabia da promessa que Deus tinha para Jacó, e o que ela faz? Ela chama Jacó e disse: Jacó, você vai vestir aqui uma veste de pelo de camelo, ou quem sabe de algum animal, de ovelha, porque o teu irmão tem o corpo todo coberto por pelo, e você vai fingir, você vai se passar, você vai se mascarar, vai entrar na tenda e vai se passar por Esaú. Quando o teu pai perguntar o teu nome, você vai dizer: o meu nome não é Jacó, o meu nome é Esaú. E foi isso que Jacó fez, enganou o pai para receber a bênção que Isaac tinha para Esaú. Todos nós conhecemos a história. Depois de enganar o pai, Esaú descobre a verdade e agora procura tirar a vida de Jacó. A promessa de Esaú é: vou matar o meu irmão Jacó. Então Isaac, sabendo que tinha sido enganado, ele chama Jacó e disse: você me enganou, você comprou a primogenitura do teu irmão, mas agora, se você quiser conquistar realmente as bênçãos de Deus, você vai ter que fugir daqui, você vai ter que ir para outro lugar. E a Bíblia diz que Isaac ordenou que Jacó fosse para Padã Arã. Gênesis capítulo 28. Lá vai Jacó fugir de Esaú. Quando Jacó está chegando próximo à terra de Padã Arã, a Bíblia diz que ele teve um sonho, uma escada que subia da terra e ia até o céu, e tinha anjos que subia e descia por ela. E quando ele acorda, Deus fala com ele, dizendo: aquilo que eu te dei em sonho é o que vai ser realidade na tua vida. Deus disse: eu vou abençoar o teu pai, eu vou abençoar o teu avô, que foi Abraão, vou abençoar a tua vida, toda esta terra eu te darei, mas você vai ter que trabalhar por isso. Jacó disse: se o Senhor me dá tudo que o Senhor prometeu em sonho, eu volto neste lugar aonde sonhei, vou aqui levantar um altar com pedras, vou aqui edificar um altar, derramar azeite sobre essas pedras, e diante deste altar eu voltarei para devolver ao Senhor os 10%, o dízimo de tudo que o Senhor me der, mas para isso eu quero que o Senhor me leve em paz e me traga em paz. E o que tem a ver isso com o trabalho? Jacó chegou na terra do seu tio Labão, terra de Padã Arã. E quando ele chega lá, diz a Bíblia que ele se apaixona pela filha de Labão, chamada Raquel. A moça era tão linda que em poucos dias Jacó já foi até o pai dela, o seu tio, e a pediu em casamento. Labão, eu quero me casar com a tua filha Raquel. Labão disse: se você quer realmente se casar com a minha filha, eu vou fazer uma proposta: 7 anos de trabalho. Se você trabalhar para mim durante 7 anos, em troca da comida e da água, você se casará com ela. Olhe para o irmão do teu lado e diga assim: Labão disse: se você quer casar com a minha filha, vai trabalhar. É que, aleluia. Deixa eu dar um conselho para você que tem filha moça em casa. Quando chegar o irmãozinho lá com o tupetinho levantado, com o cabelinho igualzinho do Neymar, com a bermudinha, o tênis da Adidas ou da Nike, que ele fala: eu quero namorar, quero casar, você diz: vai trabalhar. Quer namorar? Primeiro vai trabalhar. Quer casar? Vai trabalhar. Esse é um princípio que Deus criou na Bíblia. Se você quer alguma coisa, vai trabalhar. Diga para o teu irmão assim: se você quer conquistar alguma coisa, vai trabalhar. Jacó trabalhou 7 anos. Gênesis capítulo 29 diz que quando ele termina os 7 anos de trabalho, ele chegou no sogro e disse: olha,
Eu cumpri o trato. Trabalhei 7 anos em troca da comida e da água. Agora eu quero me casar. Aí Labão disse: tudo bem. Levantou uma tenda, mandou convite para os amigos, para a família, chamou os músicos e disse: olha, fim de semana você casa. No dia do casamento de Jacó estava tão feliz que ele se esqueceu de Deus. Ele estava tão feliz que ele se esqueceu de tudo que ele tinha passado há 7 anos atrás. E ele começou a tomar vinho. Daqui a pouco estava embriagado. Labão percebeu que Jacó estava um pouco alcoolizado devido ao vinho. Ele disse: a hora é agora. Jacó, entre na tenda, a tua esposa está te esperando. Quando Jacó entrou na tenda, a tenda não tinha lâmpada naquele tempo, não tinha candeeiro. E Jacó dormiu com aquela moça feliz. Mas quando o dia amanheceu, que ele olhou para a cara da moça, ele percebeu que tinha sido enganado. Labão, ao invés de dar Raquel como esposa para Jacó, quem estava na cama deitado com ele era Leia, a filha primogênita da casa de Labão. Labão pensou que estava dormindo com a graça e acordou com a desgraça. Que isso, pregador? É porque Leia, segundo a Bíblia, era zarolha, era feinha, a bichinha era feia, irmãos. Raquel era ajeitadinha, porque era a moça mais nova da casa. Aí Jacó falou: não é possível, 7 anos trabalhando em troca da comida e da água, e o resultado do meu trabalho é uma zarolha. Jacó chegou no sogro e disse: e daí, meu filho, você me enganou. Como se ele também não tivesse enganado alguém lá atrás, né? Aqui eu abro um parênteses para te dizer que não adianta você querer trapassar ou crescer subindo, se escalando em cima de outras pessoas. Esse é um princípio. Você pode trabalhar, mas seja justo no seu trabalho. Lá atrás ele enganou seu pai, enganou seu irmão, agora estava sendo enganado pelo seu tio. Labão disse: não, deixa eu te dizer, você vai casar com Raquel daqui 7 dias. Só que aqui a gente coloca primeiro a primogênita para casar. Mas tem um porém, Jacó. Se você quiser casar com Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele deveria amar muito Raquel, porque para trabalhar 14 anos por uma mulher... Olha para o teu irmão e diga assim: você é casado? Se ele falar que é casado, você diga para ele assim: eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ter que trabalhar muito pela tua esposa. Agora diga para ele: eu tenho mais uma notícia para te dar. Sabe quanto tempo vai durar esse trabalho? A vida toda. 7 dias depois ele casou com Raquel. Trabalhou 14 anos. Depois de 14 anos ele chegou no sogro e disse: agora eu tenho 2 mulheres para sustentar. Está vindo filhos aí. Como é que vai ser? Labão disse: trabalha para mim que eu vou te dar um salário. Mas a Bíblia diz no livro do Gênesis que todas as vezes que ele ia lá para receber o salário, o seu sogro, o seu tio Labão o enganava. E a Bíblia nos mostra no capítulo 29 que Jacó se cansa de tudo isso, porque os anos foram se passando e 20 anos depois Jacó tinha filhos, tinha esposas, Jacó tinha muitas pessoas ao seu redor, mas não tinha o resultado do seu trabalho. 20 anos trabalhando em troca da comida e da água. E Deus falou para mim aqui que existem pessoas que entraram aqui, que estão se sentindo como Jacó. Você tem trabalhado há anos e ainda não tem visto o resultado do seu trabalho. Pergunte para alguém do teu lado, diga: quanto tempo faz que você está trabalhando? Quanto tempo faz que você não vê o resultado do teu trabalho? Talvez você seja patrão,
dono do teu próprio negócio, mas Deus vai trazer um grande crescimento sobre a tua vida. Porque a melhor coisa de uma empresa não é as suas máquinas. Eu vou repetir de novo. A melhor coisa dentro de uma empresa não é o seu maquinário e nem a mercadoria que essa empresa vende. A melhor coisa dentro da empresa é o funcionário, é você. Porque Deus não investe em máquinas. Deus investe em homens. Não, eu vou repetir de novo. Deus não investe em máquinas, Deus investe em homens. Máquina sem homens é apenas máquina, mas homens sem máquinas continua sendo homens. Meu irmão, uma máquina sem um homem para dominá-la é apenas uma máquina. Por maior que seja a sua tecnologia, ela não funciona. Assim é Deus. Deus está mandando eu dizer que Ele é o resultado do teu trabalho. Está na Bíblia, pregador? Tá? Deus disse no Antigo Testamento: as obras da tua mão têm recompensa. Eu vou repetir de novo. Há recompensa para a obra das tuas mãos. Não, eu vou repetir de novo. Há recompensa para a obra das tuas mãos. Talvez você está dizendo assim: pastor, o senhor já trabalhou? Já. O meu primeiro serviço antes de ser pregador foi numa gráfica. E quando eu fui pedir serviço lá, o dono da gráfica disse: mas o que você sabe fazer? Eu disse: nada. Ele disse: mas você quer aprender? Eu disse: eu quero. Ele disse: então eu vou lhe dar um serviço. E o meu primeiro serviço foi como publicitário. Eu saía vendendo cartão de visita, calendário, bloco de nota fiscal nas empresas. Com 5 meses ali, eu era o funcionário que mais ganhava, porque eu ganhava 30% daquilo que eu vendia. Na época, os cartões de visita custavam o milheiro em torno de R$45. Então, eu ganhava 30% desse valor. E tinha dia que eu vendia 20, 30 mil cartões de visita. Todos os dias. Lá dentro da gráfica, em 6 meses eu aprendi a mexer com Corel, um pouquinho com Photoshop, e se tornei arte finalista. Quando o rapaz faltava, era eu que fazia a arte final. E aí eu passei a ganhar um pouco mais, porque até então eu ganhava só 30% do que eu vendia. Como arte finalista, eu ganhava um salário mínimo, mais os 30% daquilo que eu vendia. Deixa eu te dizer algo. Deus não chama ninguém desocupado. Olha para o irmão do teu lado assim: você quer que Deus te levante? Vai trabalhando, irmão. Você quer que Deus abençoe a tua casa? Vai trabalhando, irmão. Porque tem gente que aceita Jesus hoje e diz: não, Deus falou que eu vou ser missionário. Já pede as contas no serviço, aí não tem com o que comer, a esposa passa necessidade, os filhos estão sofrendo, daqui a pouco a esposa vai embora, ele pega o microfone na igreja: igreja, ora por mim, porque o diabo destruiu meu casamento. Não destruiu não, é que você é um preguiçoso, não deixou Deus falar com você, não ouviu a voz de Deus, e você deixou a tua família perecer. Porque o primeiro propósito de Deus não é levantar pregadores, é levantar homens que realmente amam a sua família. Entre o ministério e a sua família, Deus prefere que você ame a tua família, cuide dela, porque o próprio apóstolo Paulo escreveu a sua carta a Timóteo dizendo: aquele que não tem cuidado da sua família não pode cuidar das coisas de Deus. Aquele que não cuida da sua casa não poderá cuidar das coisas de Deus. Eu tinha um sonho, irmão. Quando eu tinha 12 anos, eu vou contar de novo aqui, porque Deus colocou no meu coração. E eu tive trabalho para realizar o sonho. Qual era o sonho que eu tinha? O sonho que eu tinha era subir num pé de manga. Eu não posso terminar essa mensagem sem contar isso. Por quê? Porque no colégio que eu estudava com 12 anos, na hora do recreio, os meninos corriam para o pé de manga que estava no meio do pátio.
Subia lá e eu chegava embaixo e dizia: dá uma manga. E sabe como é que é menino mesmo, né? Eles davam mesmo, pegava a manga, mordia e tacava na minha cabeça. E eu, para não ficar com vontade, irmão, pegava a manga, levava com dificuldade. Na época eu não conseguia fazer isso que eu estou fazendo, não, segurar um microfone desse jeito, era tudo dificultoso, era muito mais difícil. E aí a tia, que era a mulher que cuidava da merenda, lavava a manga, cortava aquele pedaço com uma faca onde o menino mordeu, e eu, para não ficar com vontade, acabava comendo o que restava. E dentro daquele colégio eu comecei a sonhar. Por quê? Porque quando eu ia para casa, chegava em casa, morava numa chácara, via muitas árvores ali, e eu ficava me imaginando subindo um pé de manga. Quando ia dormir, muitas das vezes eu sonhava subindo num pé de manga, num pé de abacate, num pé de árvore qualquer. E quando a minha família perguntava para mim: Ederson, qual é teu sonho? Eu dizia: subir num pé de manga. Aí meu pai dava risada, minha mamãe dava risada, meus tios, a minha avó, meus primos, tudo ria. E isso virou piada no meio da minha família quando eu tinha 12 anos, porque eles faziam essa pergunta de propósito perto das pessoas para rir do meu sonho. Qual é teu sonho, meu filho? Subir no pé de manga. Que sonho bobo, ô menino, deixa de ser bobo, rapaz. Mas estudando 2 anos dentro daquele colégio, eu fiz amizade com o Sandro. E o Sandro se tornou o meu melhor amigo. Eu chamava ele de Mosquito. E ele, para se vingar, me chamava de outro nome que eu não vou dizer. Ah, tá bom, vou contar então. Ele me chamava de Camundongo. E eu disse: Sandro, eu tenho um sonho de subir no pé de manga e tal. Eu tive trabalho, irmão, para realizar o primeiro sonho. Por quê? Porque eu tinha que convencer alguém que aquele sonho podia ser uma realidade. Eu tinha que convencer alguém a me ajudar a realizar aquele sonho. Eu tinha que convencer alguém a me ajudar de alguma forma, ou até mesmo de me colocar em cima de um pé de manga. E isso deu trabalho, porque a maioria das pessoas que eu contava ria, e eu pedia ajuda, eles zombavam, diziam: jamais. E eu fiquei uns 3 meses convencendo o Sandro que ele tinha que me ajudar. De tanto eu encher a paciência dele, ele disse: eu vou lhe ajudar se você fizer um trato. Eu falei: que trato? Se você cair do pé de manga, quebrar o braço, pescoço, qualquer coisa, não vai contar para ninguém que fui eu, porque o seu pai é muito bravo, rapaz. E eu jurei para ele que eu não ia contar para ninguém. Saímos do colégio, fomos para o bosque que tinha próximo à casa de papai e mamãe, e lá tinha muitos pés de manga, e ele me mostrou um pé de manga bem pequenininho. E eu disse: não, rapaz, não é aquele ali não, aquele ali não. Você está doido? Aquele ali não, pai. Ele falou: você é folgado, eu vou ter que te colocar nas costas. Eu não sei como eu vou colocar você lá em cima, e você ainda quer que eu coloque. Sobe nesse, é a mesma coisa. Eu disse: não é a mesma coisa não, pai. Qual que eu falei para ele? Eu sou deficiente do braço, da cabeça não, pai. Eu sei o tamanho do sonho meu, pai. Que isso? Aí eu fui no pé de manga e ele disse: como é que nós vamos fazer? Eu falei: não sei. Ele falou: eu tive uma ideia. Aí ele se agachou, ficou agachado, e eu fui subir nele. E ele foi de costas, segurou e colocou eu sentado no primeiro galho. Devia ter 1,20 m de altura. E aí ele subiu o galho de cima, encostava as costas no tronco da árvore, e eu sentado, ele me puxava, fazia uma alavanca, eu sentado. Vou sentar aqui para você entender como é que foi. Eu sentado assim, no galho, ele vinha, me abraçava por debaixo dos braços, e com as costas no galho de cima, ele me levantava e colocava sentado no meio das pernas dele. E ele fez isso 1, 2, 3 vezes. Quando eu percebi que eu já estava a uma altura, não sei se 2 metros de altura, não sei, eu fiquei com medo. Eu disse: aqui tá bom. Ele disse: tá bom? Ele falou: o sonho está realizado. Eu falei: tá não, agora eu quero uma manga. Ele falou: você está dando trabalho. Eu disse: mas é assim mesmo, sonho para ser realizado dá trabalho. Não, vou repetir de novo: sonho para ser realidade dá trabalho. Ah, tem gente que entendeu, eu vou falar de novo: sonho para ser realidade dá trabalho. Ah, irmão, eu tenho uma meta, comprar uma bicicleta. Isso não é meta, irmão, isso é palhaçada, para com isso.
com isso, irmão. Meta é aquilo que para você não sabe o dia nem a hora que vai conquistar. Se você entra numa meta já sabendo quanto tempo você vai levar para conquistar, isso não é meta, irmão. Desculpa. Isso aí é algo que você pode fazer. Meta boa mesmo, sonho bom é quando você não sabe nem o dia nem a hora. Você sabe que vai dar trabalho, mas é isso aqui que eu quero para a minha vida. Vai dar trabalho, mas eu vou chegar lá. Aí ele pegou uma manga verde, não estava madura, e eu comi, foi a melhor manga da minha vida, né? Aí na hora de descer, o Sandro disse, olha, 40 minutos depois, já realizou o sonho, já deu trabalho, vamos descer, né? Para subir, foi fácil. Mas para descer, complicou. Porque ele tentou uma, tentou duas, e ficou com medo de me derrubar, e disse, o negócio é o seguinte, não vai dar não. E eu disse, como é que é? Vou ter que ficar aqui em cima, o problema é seu, o sonho é seu, fica aí. E psicologicamente ele tentou me convencer que se eu pulasse de lá, eu só ia machucar as pernas e o pé. Eu disse, espera aí, se o braço e a mão não funcionam direito, se eu machucar as pernas e o pé, vai complicar. Então é melhor ficar aqui. Eu não vou não, rapaz. Ele disse, está dando trabalho já. Eu disse, o problema é seu. Você quis me ajudar, agora vai até o fim, meu filho. Ele disse, o que eu faço? Eu falei, vai lá em casa e chama meu pai. Ele disse, pronto, eu sabia que ia sobrar para mim, eu sabia. Chegou em casa, bateu palma, senhor José. Ô Sandro, tudo bem? O Sandro sempre ia em casa. Depois, cadê o Ederson? Não chegou do colégio ainda? Não. Que foi? Não. Deixa eu explicar para o senhor José. Até hoje ele conta como foi. O Sandro é meu amigo até hoje. É que eu estava passando no bosque ali, 3, 4 ruas para baixo, e eu escutei alguém gritar, mosquito! Sandro! Mentiroso. E eu fui ver quem era, senhor José, era o teu filho. E o senhor não vai acreditar. Sabe onde ele está? Em cima de um pé de manga e não consegue descer. Aí meu pai disse, Santo, você está de brincadeira. Eu falei, não, é verdade. Meu pai falou, bom, se isso é verdade, é inédito. Aí chamou minha mãe, Maria, nenê. Meu pai chama ela de nenê. Aí veio a dona Maria, minha mamãe. Ó, o Sandro está dizendo que passou na rua, o Ederson. Ah, isso não é verdade. Não, é verdade. Não, se é verdade, então espera aí que eu vou chamar minha mãe, que é minha avó. Minha avó morava na chácara do lado e tem 7 filhos. Dos 7, na época, 4 era casado. Aí minha mãe chamou minha avó falou, ele sempre falou, mas como que ele subiu no pé de manga? Isso não é verdade. Não, vamos lá para ver. E eu estou esperando o Sandro e papai. De repente eu olho, Sandro, papai, mamãe, minha vovó, meus 3 tios, mais os meus primos, uns cachorros vira-lata, sem contar que quando o Sandro foi, chegou mais 4 meninos lá, onde eu estava. E eu não contei para eles que eu queria descer, porque eu estava com medo de cair de lá. Quando eu olhei aquele batalhão, eu falei, agora complicou. Aí meu pai chegou e falou para mim, debaixo do pé de manga, o que você está fazendo aí? Eu disse, chupando manga. Meu pai falou, verde? Nunca vi. Aí meu pai queria ser meu herói naquela tarde. Pula da árvore que o papai te pega. Eu falei, vou pular não, porque um dia ele mandou pular da cama, quando eu pulei ele saiu da frente. E eu sei aonde eu fui parar. Falei, não, eu conheço o senhor. 2 minutos meu pai subiu lá em cima com meu tio, amarraram uma corda, isso foi uma brincadeira deles, debaixo do meu braço. E me desceram. Quando eu cheguei lá embaixo, um monte de criança, os primos que estavam ali, olhavam para mim e cantavam uma musiquinha assim, coisa de criança. Não desceu, não desceu, não desceu. E minha mamãe dizendo, só dá trabalho, só dá trabalho. E aí eu cantei uma musiquinha para eles que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu olhei para eles e disse assim, o meu sonho não era descer. E eu dizia para eles, o meu sonho era subir, o meu sonho era subir, o meu sonho era subir. Fica de pé no nome de Jesus.
Diga para o irmão do teu lado: você quer subir? Vai ter trabalho, hein? Está disposto a trabalhar para subir? Só quem quer subir, venha perto do altar. Venha rápido, venha rapidinho. Eu vou dizer de novo: o resultado do teu trabalho está nas mãos de Deus. Eu morei muito tempo em chácara. Eu contei a primeira vez que eu vim aqui que eu tinha um sonho de ser pregador. E eu congregava numa igreja muito rica, que eu não vou dizer o nome. E um dia eu falei do meu sonho para o meu pastor, e ele disse assim para mim que eu nunca seria um pregador. Primeiro porque eu nunca conseguiria ponhar uma gravata, uma camisa social sozinho. Ele sabia da minha dificuldade. E que Deus não me levantaria porque eu vim de uma família tão simples e nem falar direito eu sabia. Mas quem sonha não está preocupado com o esforço que ele vai ter que fazer para realizar o sonho. As palavras daquele homem não puderam matar o meu sonho, mas as palavras as palavras que ele falou naquele dia me fez querer ler mais a Bíblia ainda, me fez querer orar mais, me fez querer estudar mais para conquistar aquilo que eu tenho sonhado. O resultado do seu trabalho está nas mãos de Deus. Jesus disse: sabe por que eu trabalho? Olha o que Jesus disse: sabe por que eu trabalho? Porque o meu Pai também trabalha, e se Ele trabalha, eu também trabalho. Se Deus trabalha, quem somos nós para dizer que não temos que trabalhar? A Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias para construir, reformar, restaurar a terra, e no 7º ele descansou. Então Deus deu um exemplo: você tem que trabalhar, mas você também tem que ter um dia de descanso. Porque tem gente que confunde as coisas. Tem gente que fica tão materialista que ele se esquece que Deus não só ordenou que o homem trabalhasse, mas ele também deu uma ordem: tenha um dia de descanso com a tua esposa, com teus filhos. Tenha um dia de descanso com a tua família. Tenha um dia de descanso, porque o resultado do teu trabalho está nas mãos de Deus. Deus pegou 12 discípulos, alguns pescadores, alguns homens brutos, como Pedro, que era considerado uma pedra bruta, que precisava ser lapidada. E Deus transformou esse homem, esses discípulos, em homens extraordinários. Deus quer fazer de vocês homens extraordinários. Sabe por que eu estou aqui nesse 5º congresso de homens? Porque Deus é o resultado do meu trabalho. São 10 anos pregando o Evangelho pelo Brasil, fora do Brasil. Hoje veio um irmão aqui e disse assim para mim: pastor, ontem o senhor disse que tem homens mais inteligentes do que você, mais sábios do que você, que prega muito mais do que você. Mas não diga isso. Até ele me disse essas palavras: Deus lhe usa. Mas quando eu digo que existem pessoas mais capacitadas do que eu estou dizendo que Deus usou de misericórdia com a minha vida. E o motivo de eu estar aqui foi a graça de Deus. Eu não estou aqui simplesmente para servir como um exemplo. Olha, um portador de deficiência física, pregador do Evangelho. Eu estou aqui para vos dizer que se eu não tivesse Jesus, mesmo sendo portador de deficiência física, eu morreria e iria para o inferno. E o resultado do trabalho de Cristo é o nosso nome escrito no livro da vida. Se Jesus não tivesse trabalhado, você não estaria aqui hoje. Se Jesus não tivesse trabalhado, Jesus trabalhou tanto que em Mateus capítulo 8, versículo de número 19 a seguir, ele disse assim: as raposas têm os seus covis,
Os pássaros têm os seus ninhos, mas eu trabalho tanto, porque o Filho do Homem não tem muitas das vezes nem aonde reclinar a sua cabeça. Mas ele está dizendo, mesmo não tendo aonde reclinar a minha cabeça, eu vou trabalhando, porque o resultado do meu trabalho na cruz do Calvário vai ser milhões e milhões e milhares de almas que vão se render ao Criador, e todas estas almas um dia desfrutarão do paraíso eterno. Se você crer no que eu vou ministrar agora, a tua vida vai mudar. Mas antes de ministrar, eu quero perguntar nesta tarde, se existe alguém que queira entregar a sua vida a Jesus Cristo, entregar o resultado do teu trabalho, do teu esforço, da tua fé, do teu sonho, dos teus projetos nas mãos de Deus. Se existe alguém nesta tarde que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você ainda não é crente, mas esta palavra entrou no teu coração, e você quer Deus como resultado do teu trabalho, você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo de Nazaré, ter Ele como teu Salvador, teu Senhor, como governante da tua vida, dos teus negócios, do teu trabalho, da tua família. Eu quero perguntar, tem alguém nesta tarde que esteja aqui, ou que não aceitou Jesus, ou que já aceitou, mas está parado, está afastado, veio para este congresso e Deus tem falado com você, e você precisa voltar, você precisa retornar ao jardim de Deus, você precisa voltar aos pés da cruz, você precisa reconciliar com Deus. Levante a tua mão, eu quero orar por você também. Vem aqui, João. Você que está reconciliando, eu quero que você venha mais perto do altar. Tem alguém? Você que quer aceitar Jesus, levante a mão, deixa eu ver. Ou todos aqui são cristãos? Você está voltando, meu filho? Firme. Olha aí, irmãos, uma alma levantou a mão aqui. Ele quer força para continuar. Quando você confia, jovem, que o resultado do seu trabalho está nas mãos de Deus, você descansa nele, porque você sabe que não é o teu sonho que habita, mas é o sonho de Deus no teu coração, e o sonho de Deus não vai ser frustrado, diz o Senhor dos Exércitos. Levante a tua mão para o céu. Eu quero que os pastores fiquem atentos aí, porque Deus vai curar a alma de alguns homens aqui. Talvez você enfrenta dificuldade na tua casa. Talvez você não tenha sido motivado. As pessoas olham para você e não te dão o devido valor que você gostaria de ter dentro da tua casa. Talvez alguém dentro da tua casa, desculpa a minha expressão, eu sou uma pessoa simples. Talvez dentro da tua casa alguém te chama de vagabundo, mas você não é vagabundo. Você até quer trabalhar, mas você procura, mas as portas estão fechadas, e você fica se lamentando, dizendo: eu estou tentando e nada dá certo. E quando você volta para casa, você volta amargurado, você já volta com medo, você entra dentro da tua casa armado, porque você sabe que a porta que está fechada do lado de fora, ela te impede de ser feliz dentro da tua própria casa. Mas eu vim aqui nesta tarde para ministrar que Deus vai curar a tua alma. Você vai lançar a rede e vai colher em abundância, vai desfrutar do melhor de Deus. Você vai trabalhar e vai ver o resultado do teu trabalho nas mãos de Deus. Você vai ver que aquilo que você sonhava não vai ser mais meros sonhos, mas vai ser realidade. Deus está dizendo: eu não te chamei só para sonhar. O preguiçoso morre desejando, o preguiçoso morre planejando, o preguiçoso morre sonhando, mas você não é preguiçoso. Deus vai te dar força para conquistar o que você tem sonhado. Deus vai te dar ânimo para trabalhar e conquistar os teus objetivos, os teus ideais, os teus projetos. Deus vai abrir as portas, aquela porta que estava fechada, nesta tarde Deus vai abrir. Levante as duas mãos para o céu agora.
Começa a descer sobre esta igreja agora uma unção que vai fortalecer a tua alma. Você vai sair daqui forte, preparado para guerrear, preparado para entrar no campo de batalha e sair de lá vencedor. Você não vai fugir da prova, você não vai fugir da luta, você não vai fugir deste leão. Você vai enfrentar esta prova de frente e vai vencer. Você vai enfrentar esta tempestade de frente e vai vencer. Você vai enfrentar esse momento difícil e vai sair dele vencedor. Você não vai se entregar. Começa a derramar agora, Espírito Santo. Deus vai começar a dar experiências novas para alguns homens aqui. Você vai ter experiência para contar. Porque o Espírito Santo agora vai começar a tomar algumas pessoas em idiomas de nações. O Espírito Santo vai começar a tomar você em novas línguas. Você vai ter uma experiência para contar. Você vai ter uma experiência para contar. Ei, calavagéria. Recebe a unção de Deus que está sobre a minha vida. Recebe a unção de Deus que está descendo sobre a igreja. Deus está dizendo: a porta está se abrindo. Toque, Espírito Santo. Toque e renova os sonhos deste homem. Aquilo que estava morto no coração dele ressuscita hoje. Aquilo que estava morto, os sonhos, os projetos, os desejos, ressuscita agora. Deus está trazendo vida para aquilo que estava morto. Recebe vida, meu irmão. Vida para lutar por aquilo que você sonha. Vida para lutar sobre aquilo que você deseja. Vida nesta tarde para sair daqui como um vencedor. Você não volta para casa hoje de cabeça baixa. Você volta de cabeça erguida, porque a unção de Deus começa a invadir o teu coração agora. Tem algumas pessoas que não estão resistindo o poder de Deus. Deus vai tocar com tanta unção a partir de agora que muitas pessoas não vão conseguir ficar de pé, porque Deus está dizendo: eu estou trazendo vida, 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 vida para o teu sonho, vida para os teus projetos, vida para o teu casamento, vida para a tua família, vida para a tua área profissional, vida para os teus negócios, vida, 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 vida. Arabacata, arabacando, arabate, que ele alabate o comandaracando, arabai, ele bate o comandaracando, urimidá, ele bate o comandaracando, arabate o comandaracando, ele abacou, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, aramandacai. O Espírito Santo falou comigo. E sabe o que o Espírito Santo disse a mim agora? Dentro de 1 minuto eu faço algo novo na vida daqueles que estão aqui. Pegue na mão do irmão que está do teu lado agora. Diga: Deus vai fazer algo novo. Aramanda calavacéria. Levante a mão dele junto com a tua. "45 segundos e vai haver uma manifestação poderosa de Deus no nosso meio." Eu não quero forçar você a nada. 40 segundos e o Espírito Santo vai começar a batizar com o Espírito Santo. Vai começar a haver curas interior. Deus vai arrancar aquele trauma do passado. Aquilo que não deu certo lá atrás vai começar a dar certo. Aquilo que não funcionou lá atrás vai começar a funcionar. Aquilo que não progredia vai começar a progredir. 30 segundos e eu vejo uma nuvem da glória de Deus descendo em rumo a São José do Rio Preto e está vindo em direção à Igreja Missão da Fé. Ela bate o copandarava, ela bate o romadorova, ela manduribicai. 18 segundos. Ela está se aproximando desta igreja. Ela está chegando. 10 segundos e ela vai pousar sobre esta igreja. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ela está chegando. 2,
Ela acabou de chegar. Recebe a glória de Deus agora. Agora. Já! Já tem gente recebendo, olha aí. Seja tomado agora, seja cheio agora, seja tomado agora. Dá lugar para o Espírito Santo, dá lugar. Cadê os vasos de honra? Cadê os homens de Deus? HDM, cadê? Recebe aí agora, vai. É agora. É agora. Olha aí. Olha a glória de Deus aí. Pega. Abraça alguém, ore por ele, porque o Espírito Santo está tocando hoje. Deus está dizendo: você vai ser bem sucedido na tua área profissional, você vai ser bem sucedido na tua empresa, nos teus negócios. Satanás está arrancando as mãos dele da tua área profissional. Eu vejo agora, é algo profético. O diabo está tirando as mãos daquilo que ele estava amarrando na tua vida. A tua empresa vai prosperar, o teu negócio vai prosperar, o teu trabalho vai prosperar. Porque Deus é o resultado do teu trabalho. Recebe aí agora, vai. Levante as duas mãos para o céu agora. Levante. Eu vou ministrar na tua vida. Quando eu ministrar esta unção de conquista sobre a tua vida, sobre a área profissional, sobre os teus negócios, quando eu terminar de ministrar, você vai escolher alguém, vai tocar nas mãos dele, e a mesma unção que você recebeu, a unção que ele recebeu, vai tomar a tua vida e a vida dele. Aramanda Calavasséria, vai ser um campo de energia aqui. Alamandoremicai, quando dois fios positivos relam um no outro, dá curto. Vai ser assim com a tua vida e com a vida deste irmão. Quando dois fios positivos relam no outro, dá curto, sai fogo para todo lado. Vai ser assim. Eu ministro sobre a palma das tuas mãos agora uma unção de conquista, uma unção de milagre. Eu profetizo agora e determino e ministro o poder de Deus tocando nas tuas mãos. Aonde você tocar vai prosperar, aonde você tocar vai ser abençoado, aonde você pisar Deus vai te dar como herança, porque na tua mão há poder de conquista, na tua mão há unção de conquista, na tua mão há poder de vitória, há poder de conquista. Em nome de Jesus Cristo, recebe este poder agora. Agora escolhe alguém e coloca as tuas mãos na mão dele e ministra agora, porque vai sair fogo, vai sair poder.
esse grande, 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 grande poder. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível está aqui. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível.